Essa sensação existiu no começo da década de 1990, com os acordos de Oslo, quando se acreditava que poderia haver uma convivência pacífica entre dois povos que, no correr do tempo, levaria à eventual criação de um Estado palestino independente. No começo desse século ocorreu a chamada Segunda Intifada, que foi uma onda de violência até aquele momento sem precedentes contra cidadãos judeus que foram massacrados em atentados terroristas, e o 7 de outubro terminou por eliminar, pelo menos no médio prazo, essa expectativa. Se você fala hoje com qualquer israelense nas ruas sobre a possibilidade de criação de um Estado palestino independente, a resposta deles vai ser para que eles façam a partir da Cisjordânia o que eles fizeram a partir de Gaza. Não, obrigado, isso nesse momento não está em discussão. Hoje, dia 7 de outubro de 2024, temos um programa especial no Papo Íntimo. Eu tenho aqui comigo o maior especialista em Oriente Médio que eu conheço, professor Samuel Feldberg. Muito obrigada por estar aqui e bater esse papo com a gente. É um prazer, infelizmente, nessas circunstâncias. Infelizmente necessário. Esse programa, como eu estava te falando, é um programa que fala sobre empreendedorismo, sobre situações prósperas para desenvolvimento pessoal dos nossos ouvintes. Mas, infelizmente, no dia 7 de outubro do ano passado, exatamente um ano atrás, aconteceu uma tragédia, algo impensável, algo que eu nunca imaginei que poderia acontecer e que transformou a minha vida e a de todos os judeus do mundo inteiro. Aconteceram os ataques terroristas contra Israel, que afetou os israelenses, mas criou uma onda de antissemitismo que afetou judeus da diáspora e, consequentemente, aqui no Brasil também. Eu queria começar essa nossa conversa perguntando para o maior especialista por que aconteceu o ataque do 7 de outubro, quais eram as motivações do outro lado. Por que Israel foi invadida, atacada tão violentamente, tão brutalmente, e o que eles esperavam com isso? Eu acho que antes de nós olharmos para o que aconteceu e tentar entender por que aconteceu, é importante que fique claro que isso não afeta somente a vida dos judeus em Israel e ao redor do mundo. Isso deveria afetar a vida de todos os habitantes dos países que prezam a liberdade e os valores democráticos. Porque o que está acontecendo lá, essa luta contra o fundamentalismo islâmico, contra o terror, contra a barbárie, é uma fronteira que, se ela for rompida, ela atinge praticamente o mundo inteiro. Quando as Torres Gêmeas foram atingidas em Nova York, aquilo foi o prelúdio de uma onda de terrorismo que atingiu a Europa, que atingiu a Ásia. Portanto, isso deveria servir como um alerta para a sociedade ocidental, para os países democráticos. Com certeza. E eu não perguntei, mas eu queria que você expusesse aqui as suas credenciais, porque a gente está falando aqui com um especialista, professor da USP, ele mora metade do tempo aqui no Brasil, metade do tempo em Israel. Comenta um pouco das tuas atividades e também do teu histórico, por favor. Ok, eu sempre me interessei pelo tema. Eu fiz a minha faculdade, a graduação em Israel, na Universidade de Tel Aviv, estudei ciência política, e depois, na época, na década de 1970, com um diploma de ciência política era muito difícil sobreviver no Brasil. Então, como eu sabia inglês, eu fui trabalhar na área de exportação. Trabalhei muitos anos na área de exportação de papel, mas com 40 anos eu decidi que eu queria voltar para aquilo que realmente me encantava, e eu fiz um mestrado e um doutorado na USP, e me dedico, desde então, quase 30 anos já, a ensinar sobre o contexto internacional, especialmente sobre o Oriente Médio,
e como eu queria ter certeza que não vai me faltar trabalho, eu me especializei em conflitos internacionais. Então eu vou ter trabalho para o resto da minha Infelizmente. vida, infelizmente, mas essa é a realidade. Nós vivemos num mundo violento. E como um estudioso dessa área e também professor, você deve saber de detalhes e de coisas que eu, que virei uma especialista, depois do 7 de outubro do ano passado, eh, eu tenho aprendido muito nesse último ano, né, e como especialista você também continua aprendendo, principalmente com fatos novos, né. Eu acho que, tem algumas inovações, em sistemas de guerra, em formas de ataque, mas tem algumas coisas que são, assim, atemporais, né, infelizmente, que é o ódio aos judeus. Gente que não quer que judeus existam, que não querem que Israel exista, e até tem uma confusão sobre sionismo e, antisionismo e antissemitismo, né, as pessoas falam: "Não, eu não sou antissemita, eu não tenho problema com os judeus, eu tenho problema com Israel, Israel não deveria existir". E por que que isso é a mesma coisa, na tua visão? Olha, depois do Holocausto, o massacre da população judaica da Europa, que foi o maior genocídio da história, nós já vamos falar sobre isso, mas aqueles que nos assistem devem ter ouvido falar muito sobre genocídio em Gaza, que é uma aberração Não existe. e um absurdo. O maior genocídio da história foi cometido contra o povo judeu na Europa. A maioria absoluta da população judaica da Europa foi exterminada de forma sistemática, o que inclusive foi o que levou à criação do termo genocídio, que não existia até aquele momento, apesar de ter havido um massacre de grandes proporções dos armênios na Primeira Guerra Mundial. O termo genocídio foi cunhado para definir o que ocorreu com os judeus Que na é quando uma Europa. população encolhe, Não, que não é o que está não, acontecendo em Gaza, por não é só exemplo, quando uma né. população encolhe, é quando há o objetivo de eliminar O objetivo de totalmente uma eliminar, população. A sim. população do Japão está encolhendo e lá não está ocorrendo, obviamente, nenhum genocídio. É quando há uma ação determinada, específica, com o objetivo de eliminar um grupo étnico ou um grupo religioso. Isso foi o que aconteceu na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, e depois desse evento se tornou politicamente incorreto praticar o antissemitismo, porque ficou claro que a prática do antissemitismo leva a uma ação como essa que ocorreu na Europa. Então, como o Estado de Israel foi criado logo depois da Segunda Guerra Mundial, um Estado que levou à autodeterminação do povo judeu no que foi o seu lar ancestral na época do Império Romano, quando os judeus foram expulsos da sua terra para que os romanos passassem a controlar aquele território. Então, o retorno do povo judeu ao seu lar ancestral seguiu um princípio básico, que foi o da autodeterminação dos povos na Europa. Para quem se interessa pelo assunto, vão ver o que aconteceu na Europa quando terminou a Primeira Guerra Mundial. Desapareceram os grandes impérios e aquelas populações que viviam lá, cada um se tornou um estado independente. Os búlgaros, os húngaros, os tchecos, os eslovacos, todos eles, poloneses, todos eles tiveram direito de criar um estado independente. E os judeus, que tinham sido perseguidos durante milênios depois do exílio provocado pelo Império Romano, passaram a reivindicar exatamente o mesmo direito, de retornar ao seu lar ancestral e criar um estado independente. Isso foi o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, mas com uma ressalva por parte de toda a população muçulmana que vivia na região, que nunca aceitou a existência de um Estado judeu independente na região. E isso configurou o fenômeno do antisionismo. Então, como você colocou muito bem, tem muita gente que diz: não, eu não tenho nada contra judeus, eu até tenho amigos judeus, como se isso fosse uma exceção louvável. Mas eu não concordo com a existência
de um Estado judeu. Então é o único país do mundo, membro das Nações Unidas, que é claramente e abertamente designado para destruição. Não só por aqueles que acham que Israel não deve existir, mas por um país como o Irã, por exemplo, que todo dia declara que o seu objetivo é destruir Israel, uma organização terrorista como o Hamas ou como o Hezbollah no Líbano, que tem nas suas cartas de formação o objetivo explícito de destruir o Estado de Israel. De exterminar o Estado de Israel. E aquela região onde fica Israel era antes conhecida como Palestina, é isso? Mas nunca foi um Estado palestino. E Palestina, a região era habitada por árabes, mas também por judeus, por cristãos, e antes até da Segunda Guerra e da determinação do Estado, desde a Primeira Guerra, englobava também a área da Jordânia, isso que era Transjordânia. Sem dúvida. Como é que foi a divisão desse território? Que é importante falar que nunca foi um Estado árabe, né? Aquela região nunca tinha sido decretado um Estado. A Palestina nunca foi um Estado, não é isso? Você está tentando abordar, no pouco tempo que nós temos, o tema de um curso de pós-graduação que pode durar 2 anos. Então, vamos tentar resumir. A região do Oriente Médio, do que é conhecido como Oriente Médio, era governada pelo Império Otomano, que são os turcos que possuíam um império que controlava toda aquela região. Isso depois do Império Romano? Sim, depois do Império Romano, depois do Império Bizantino. Nós temos toda uma sequência de praticamente um milênio e meio, até chegar aos turcos otomanos, que desde o século XVI dominam toda aquela região. Então, quando nós olhamos para o mapa do Oriente Médio hoje, que tem todos os países que nós conhecemos, nós estamos vendo um fenômeno que é relativamente novo, é contemporâneo, é algo que surge como consequência da Primeira Guerra Mundial. Depois que os ingleses destroem a estrutura que existe no Oriente Médio e vencem o Império Otomano, eles vão tentar criar um Estado árabe independente, que não vai ser possível porque os franceses, que também controlam uma parte da região, se opõem a essa ideia. Então, o resultado dessas disputas entre as grandes potências depois da Primeira Guerra Mundial vai ser a criação dos Estados nacionais que nós conhecemos hoje no Oriente Médio. O Líbano, a Síria, o Iraque e a Jordânia de hoje, que na época era conhecida como Transjordânia, porque foi um país criado do outro lado do Rio Jordão, para quem olha do mar para o Rio Jordão. Hoje ficou famosa também a frase do Rio ao Mar, nós vamos falar sobre isso também, mas a Liga das Nações, que foi a organização criada para evitar que uma nova guerra, como a Primeira Guerra Mundial, ocorresse, ela determina que os ingleses vão administrar aquele território com o objetivo de criar um lar nacional judaico naquela região, para exercer o direito do povo judeu à autodeterminação. Já em 1922, os ingleses retiram mais de 70% desse território que foi designado pela Liga das Nações para criar a chamada Transjordânia. Então, o que sobra sob a administração inglesa é o território entre o Mediterrâneo e o Rio Jordão, que naquele momento é habitado por ex-súditos do Império Otomano. Lá não tem nacionalidade nenhuma. São judeus que vivem lá, são árabes que vivem lá. Os árabes podem ser muçulmanos ou cristãos. Na região onde vai ser criado o Líbano, vivem árabes, cristãos maronitas, muçulmanos, sunitas e xiitas, e esse é o embrião dos conflitos que nós vemos na região até os dias de hoje. Então, os ingleses vão administrar aquele território entre o Mediterrâneo e o Rio Jordão, depois de terem separado a maior parte do território para a criação de um Estado árabe independente, que depois vai se transformar na Jordânia que nós conhecemos hoje.
E aí Israel fica com aquela parte menor do território. Continuando a história, em 1947, os ingleses chegam à conclusão que eles não conseguem administrar as disputas entre os judeus e os árabes naquele território e entregam o mandato para as Nações Unidas, que substituiu a Liga das Nações depois da Segunda Guerra Mundial. A Assembleia Geral das Nações Unidas vai decidir dividir aquele território, lembrando que aquele território nunca foi um país independente desde a época do Reino de Judá. Por 2000 anos, aquele território foi conquistado por vários impérios ao longo da história, que culminou com o Império Otomano e, finalmente, com uma administração inglesa. Portanto, nunca houve um Estado independente naquele território desde que os judeus foram autônomos na região. Isso é muito importante porque nós ouvimos o tempo todo falar de Estado palestino, reivindicação dos palestinos. Eles nunca tiveram um Estado independente na região, em lugar nenhum. Exato, por isso que eu queria insistir nessa pergunta, apesar de ser uma pós-graduação em poucas horas, em poucos minutos, eu acho importante deixar isso bem claro, porque eu fico particularmente assim muito indignada quando eu vejo, enfim, o que aconteceu, e principalmente em relação aos sequestrados, né? Porque no 7 de outubro, além da invasão, dos assassinatos, dos estupros, enfim, de toda a barbárie que aconteceu naquele dia, os terroristas levaram reféns. Mais de Inocentes, 250 mais de reféns. 250 ainda permanecem sem. A gente está gravando esse episódio alguns dias antes do dia 7, ele está indo ao ar no dia 7 de outubro, mas a gente está gravando antes. Até hoje são 101 reféns que permanecem lá, acredita-se que metade vivos, é isso? Talvez, né? Não tem como saber. É uma especulação, não é possível saber, e eu quero só te interromper para ressaltar que em casos como esse ao redor do mundo, a Cruz Vermelha sempre fez questão de intervir e de insistir para que pudesse visitar os prisioneiros e garantir que os prisioneiros estão sendo bem tratados. Em nenhum momento, no último ano, momento. a Cruz Vermelha ou as organizações ligadas às Nações Unidas se engajaram para garantir que os reféns israelenses fossem bem tratados. Não Tem só qualquer isso. tipo de assistência. Sim, não só isso. Faz pouco mais de uma semana, as tropas israelenses se aproximaram de um local onde havia reféns israelenses e ficou constatado e absolutamente claro que os terroristas do Hamas mataram a sangue frio 6 jovens israelenses que estavam prestes a ser resgatados pelas tropas israelenses. Com O que tiros deixa na cabeça. absolutamente claro qual é a Revoltante. relação entre esses dois grupos. Não, é revoltante. E o que me revolta também é como que a opinião pública, como que as pessoas não vão para a rua, continuam vivendo suas vidas, porque não são prisioneiros, são sequestrados, reféns civis inocentes que não são prisioneiros de guerra, não fizeram nada, eles só foram levados como um amuleto de um seguro, né, para que eles pudessem continuar cometendo essas atrocidades. E como é que as pessoas conseguem, além de não ter uma visita de uma Cruz Vermelha, como é que as pessoas não vão para a rua exigindo a soltura desses As sequestrados? pessoas estão indo para a rua para condenar Israel, que está agindo na faixa de Gaza, para garantir que o 7 de outubro não volte a ocorrer, para destruir a capacidade militar dos terroristas, para tentar resgatar os reféns, e as pessoas estão indo na rua para protestar contra Israel. Esse é o maior absurdo. Não é a Como é que falta tem de essa empatia. inversão de narrativas? Israel, então, é um estado, não é um estado colonizador, a gente viu agora, a gente aprendeu agora que nunca foi colonizado a partir de um estado árabe, muçulmano, não existe isso. Voltando para a minha pergunta original, então, né? Por que os terroristas do Hamas, que habitam a região de Gaza, que se recusaram a aceitar a solução de 2 estados, porque essas guerras não começaram agora, né, começaram desde a criação do Estado de Israel, e eles não aceitam a solução de 2 estados, não é 2 estados que eles querem um estado só, que é um estado
Muçulmano. muçulmano. E mesmo assim, as pessoas não entendem e falam que Israel está cometendo um genocídio em Gaza, o que é totalmente Um absurdo. errôneo, né? Um absurdo, porque a população lá só cresceu. Nunca Israel teve essa intenção de exterminar uma população, e sim de resgatar os seus reféns e, como você falou agora, garantir que nunca mais aconteça, acabar com o terrorismo. E a gente estava falando antes do 9/11, né? Do 11 de 11 de setembro. setembro, que foi a primeira, assim, que a humanidade viu de perto o que é o terrorismo. E naquela época todo mundo ficou inconformado, ficou revoltado. Como é que pode existir pessoas que pensam assim? O fundamentalismo islâmico, o que pode levar a sociedade? É totalmente contra o mundo livre, e gerou uma inconformação da opinião pública. E agora essas mesmas pessoas vão às ruas protestar contra Israel, a favor do terrorismo, a favor dos terroristas, né? Com bandeiras do Hamas, bandeiras do Hezbollah. É uma coisa impensável e totalmente antagônica, você não acha? Eu não acho, porque eu estudo o tema e eu estou acostumado a vivenciar esse tipo de situação, mas é realmente um absurdo. O presidente Bush, na época do 11 de setembro, declarou guerra ao terror e enviou tropas americanas para derrubar o governo do Afeganistão, o Talibã na época, e tentar destruir a Al-Qaeda. E Israel está fazendo isso hoje praticamente na sua fronteira. É como a distância entre os locais que foram atacados dentro de Israel e a faixa de Gaza é como você aqui atravessar a rua e É muito perto. atacar o teu vizinho É. na quadra da frente. E é isso que as pessoas talvez não entendem, que é o drama da população israelense, que vive num ambiente extremamente hostil, com organizações terroristas que se propõem a destruí-los, não escondem esse objetivo, e que a população israelense, as forças armadas israelenses estão engajadas numa luta pela sua sobrevivência. E o que aconteceu no 7 de outubro é um episódio de uma luta que se estende por mais de 70 anos. Antes ainda da criação do Estado de Israel, já havia ataques terroristas por parte dos árabes na Palestina contra a população judaica, e desde que o Estado de Israel foi criado, os palestinos se engajaram na destruição do Estado de Israel. Num primeiro momento, não era um fenômeno do fundamentalismo islâmico, era um fenômeno nacionalista. Os palestinos, que tiveram a maior parte das terras alocadas para a criação de um Estado palestino, conquistadas por países árabes. Não foi Israel que ocupou a maior parte da Palestina quando o Estado de Israel foi criado. Se vocês se interessarem, não faltam elementos educativos que mostram que a Transjordânia, na época, ocupou toda a Cisjordânia, que era o coração do território destinado à criação de um Estado árabe na Palestina, e os egípcios ocuparam a faixa de Gaza. Então, essa faixa de Gaza, que hoje está no centro das atenções, esteve sob controle egípcio de 1949 até 1967. Em nenhum momento os egípcios e os jordanianos propuseram a criação de um Estado palestino independente nesse território. Em todo esse período, a proposta era de destruir o Estado de Israel para criar um Estado palestino árabe independente no lugar de Israel, e não ao lado de Israel. Que é o famoso do Rio ao Mar, né? Exatamente. E essa é a proposta que continua em vigor nos dias de hoje, promovida por organizações fundamentalistas islâmicas como o Hamas, a Jihad Islâmica e o Hezbollah, porque eles acreditam que essas terras foram destinadas para a população muçulmana e que, portanto, ninguém de outro credo pode controlar esses territórios. E o mesmo aconteceu durante o período das cruzadas.
Os muçulmanos se engajaram contra os cristãos que foram libertar Jerusalém, baseado no mesmo princípio, de que nenhum outro credo pode controlar os territórios que os muçulmanos em algum momento conquistaram. Então, na tua opinião, é uma guerra contra a existência dos judeus, né? Além do Estado judeu, que já é um Estado soberano, né? Já existe. Eles não só querem destruir, mas é uma guerra que deve continuar, mesmo não existindo, até exterminar judeus no mundo inteiro. Eles alegam que a guerra é contra o Estado de Israel e que se houvesse um Estado democrático, é até risível chamar isso Só existe de democracia em democracia, não Israel, no existe Oriente Médio. nenhum país muçulmano na região que possa se chamar de democrático, e que se fosse criado um outro Estado na região, os judeus poderiam viver como cidadãos desse Estado, mas eles fazem uma ressalva. Somente os judeus que chegaram antes de 1948. Ah. Os judeus que chegaram depois, os imigrantes que chegaram depois, entre eles 800 mil judeus que foram expulsos dos países árabes no começo da década de 1950, isso também Uma família do meu ninguém... pai. Exato, isso também ninguém lembra. Todo mundo fala do fenômeno dos refugiados palestinos, mas esquece que o mesmo número de refugiados judeus foi expulso dos países árabes e a maioria deles foi absorvido em Israel, e hoje ninguém quer voltar para aqueles lugares onde eles sofreram durante séculos como cidadãos de segunda categoria. Mas os palestinos fizeram questão de se manterem como refugiados, reivindicando a destruição do Estado de Israel para que eles pudessem voltar para os seus locais de origem, depois de provocar uma guerra na qual eles foram derrotados. Em qualquer lugar do mundo, a potência que vence uma guerra determina em que condições vão se dar as relações com os vencidos. Na Segunda Guerra Mundial, nas guerras na região da Bósnia, aqui na América Latina, em qualquer lugar do mundo. Os vencedores da guerra determinam as condições, os perdedores, muitas vezes, quando são os provocadores da guerra, pagam o preço por terem provocado a guerra. Isso foi o que aconteceu com os árabes em 1948, e eles pagaram o preço, mas nunca aceitaram que eles foram os responsáveis por uma guerra que só contradisse aquilo que a ONU havia decidido, que era dividir o território para criar dois estados independentes. Os palestinos poderiam ter tido o seu estado se tivessem aceitado a decisão da partilha em 1947. Depois, várias outras tentativas de negociação de paz que aconteceram, né, posteriormente. Temos uma paz entre Israel e o Egito, de novo, depois que o Egito entendeu que não era possível vencer Israel numa guerra, aceitaram fazer um acordo de paz para receber de volta os territórios que eles tinham perdido. A Jordânia fez a mesma coisa logo depois do primeiro acordo que foi feito entre Israel e os palestinos. Mas se os palestinos são fundamentalistas islâmicos em parte e não cumprem com os acordos que foram assinados com a previsão de criação de um Estado palestino independente no futuro, então certamente não há sobre o que se discutir um acordo de paz nesse momento. E sobre democracia, que você estava comentando, Israel é fato que é o único país democrático no Oriente Médio, o único país também que aceita a diversidade, não só o direito das mulheres, direitos LGBT, mas também o direito de expressar a sua religião. É o único país que você tem em Israel, 20%, se eu não me engano, da população é muçulmana. Eles são árabes, tanto muçulmanos quanto cristãos. Quanto Nazaré cristãos. é uma cidade que ainda tem uma significativa população cristã, e se você vai para os territórios administrados pela autoridade palestina ou vai para Gaza, pergunta para os cristãos lá como eles estão se sentindo. Então, abraça essa diversidade, o que não é recíproco, porque em nenhum outro país em volta árabe, judeus podem entrar. Eu estive no Líbano, a terra do meu pai,
E meu pai era super patriota. Imagina, eu sou brasileira. Imagina se me expulsam do meu país e depois eu não posso voltar. Eu amo meu país, eu adoro o Brasil. E meu pai era assim, ele queria voltar sempre para o Líbano. Só que em 2017 ainda não era a maioria muçulmana, era meio a meio, cristão muçulmano. Só que quase que a gente teve que ser deportados, porque acharam um adesivo da segurança de Israel no passaporte do meu pai. Enfim, sofreu muitos preconceitos, apreenderam o passaporte dele e só devolveram para ele ir de volta para o aeroporto, para voltar para casa. Mas é inaceitável que a gente não possa, só por ser judeu, tem esse preconceito, quer dizer, democracia não existe, Uhum. direitos não existem, direitos humanos Não, básicos não existem, quando a os, gente vê que só sequestrados judeus não recebem uma visita de uma Cruz Vermelha. uhum. E uma outra coisa também que eu queria comentar é sobre a UNRWA, que é a agência da ONU para os... Explica melhor um pouquinho do que é A a UNRWA. UNRWA foi a agência para para cuidar dos refugiados, criada especificamente para os refugiados palestinos. Então, as Nações Unidas tinha uma agência genérica para cuidar de refugiados do mundo inteiro, lembrando que depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos levas enormes de milhões e milhões de refugiados. Todos os alemães que viviam na Prússia Oriental foram expulsos pelos poloneses, todos os poloneses que viviam no leste do país foram expulsos pelos russos. Houve uma movimentação de massas de refugiados na Europa. Em 1947 foram criados o Paquistão e a Índia, que tinham como modelo a homogeneidade religiosa. Então, a Índia como um país de maioria hindu, o Paquistão como um país de maioria muçulmana, o que significou que a maioria dos muçulmanos da Índia se deslocou para o Paquistão, a maioria dos hindus no Paquistão se deslocou para a Índia, e todos aqueles que se tornaram refugiados foram atendidos pela Acnur, que era a agência da ONU para refugiados criada com essa finalidade. Para cuidar dos refugiados palestinos, foi criada uma instituição específica que perpetuou a ideia de que os palestinos vão ser refugiados até que Israel seja destruída, para que eles possam voltar para os seus lugares de origem. Então a Não só ONU... eles, mas os seus descendentes. Se havia 750 mil refugiados palestinos em 1949, hoje os seus descendentes somam alguma coisa em torno de 5 milhões. E é um fenômeno que nós não vemos em lugar nenhum do mundo. Nenhum grupo de refugiados se perpetuou e se transformou numa massa 7 vezes maior do que o grupo original. Os refugiados querem retomar suas vidas, refazer as suas vidas. Os meus pais eram sobreviventes do Holocausto. Eles chegaram no Brasil como refugiados. Eles não tinham nada, eles não tinham pátria. A pátria onde eles viviam tentou exterminá-los. E eles foram muito bem recebidos no Brasil, se aclimataram aqui e recriaram as suas vidas. Os palestinos que vivem nos locais que ainda são denominados de campos de refugiados, eles vivem movidos pelo ódio. Eles são educados para odiar, eles são educados com a ideia de que Israel pode ser destruída e isso vai transformar a vida deles, em lugar de que eles e as novas gerações tentem, de alguma forma, retomar as suas vidas e pensar num futuro melhor para os seus filhos. E o que é mais bizarro disso tudo é que a condição de refugiado, ela vai transmitindo para as próximas É gerações, é hereditária, exhereditária. exatamente. Então Só nesse caso. você seria considerado um refugiado se Se porque você... meus pais não tivessem adotado o Brasil como seu novo lar, eu seria um refugiado até hoje. Não, então, mas, você vindo para cá, você tem uma pátria. Sem Então, dúvida. os palestinos que saíram de lá e têm uma outra pátria, eles ainda são considerados refugiados. Exatamente. São bancados pela própria ONU. Também, sim. O que é
super antagônico, né? Porque a própria ONU reconhece o Estado de Israel, né? Exatamente, e a resolução 242 do Conselho de Segurança da ONU, que foi a proposta para encerrar o conflito que ficou conhecido como a Guerra dos 6 Dias, ela fala de uma solução justa para o problema dos refugiados. E nunca definiram o que significa uma Essa solução solução justa. justa. Esses descendentes dos refugiados, eles exigem o direito de retornar ao que é hoje o Estado de Israel, o que deixaria de configurar Israel como um Estado de maioria judaica. Então, por trás da proposta de retorno dos refugiados palestinos e seus descendentes aos seus locais de origem em Israel, está disfarçada a proposta de destruir o Estado de Israel como o lar nacional do povo judeu. Sabe o que eu acho importante falar também? O que era Israel, o território de Israel, antes da fundação do Estado de Israel? Era um terreno totalmente inóspito, era um terreno que era deserto, era pântano, não tinha prosperidade nenhuma, e com a criação do Estado de Israel, uma terra que prosperou absurdamente. Hoje é conhecida como a Startup Nation, né? Com várias startups, empresas de tecnologia que no mundo todo se usa, inclusive nos países árabes, mas enfim, grandes Estão usando inovações. beepers no Líbano. Então, teve a história dos bips do Líbano que pararam um pouco na tecnologia e acabaram sofrendo essa reviravolta, né? Sofrendo não, eles receberam aquilo que eles mereciam, porque quem morreu São nessas terroristas. explosões dos beepers foram terroristas do Hezbollah. Não tinha professores de escolas, Não. nem Gente inocente. nem empresários nos seus escritórios que se explodiram com esses beepers. Porque quem não foi sabe explodido foram os terroristas do o Hezbollah. jeito dos terroristas do Hezbollah se comunicarem era através de bip, porque não são rastreáveis, né? Com Exato. o celular, Não, para não num saber a primeiro momento, como localização. todos nós, eles usavam celulares. Como o celular é um aparelho que tem um GPS. instrumento de geolocalização, os israelenses podiam encontrar os terroristas através dos seus aparelhos celulares. Então, o Hezbollah deixou de usar aparelhos celulares, passou a usar beepers que não têm esse mecanismo de localização, e provavelmente a partir de agora eles vão ter que usar pombos-correio. Arrumar um outro jeito de fazer terrorismo, né? Mas e aí que tá. Aí a gente entra numa outra questão, que é a questão do nosso governo atual. Como você falou, os seus pais chegaram no Brasil numa época em condições de refugiados, numa época que o Brasil estava recebendo e abraçando essa diversidade cultural, e realmente meus pais também chegaram no Brasil e foram muito bem acolhidos e cresceram, prosperaram. Mas o que eu fico assim inconformada é que atualmente a gente tem um governo que é declaradamente antissemita. Quando a gente tem um presidente, na verdade um vice-presidente da República, que foi ao Irã para a posse do novo presidente e sentou ao lado dos líderes de todos esses grupos terroristas do Hezbollah, do próprio Hamas, que inclusive foi assassinado, foi eliminado, né, como se diz, porque é um líder terrorista que é responsável pelo líder político na atualidade, mas que é responsável por pelo menos 30 anos aí de terrorismo, de vários outros ataques, não só do 7 de outubro, mas em vez de comemorar, assim como o mundo comemorou quando o Bin Laden foi eliminado, o governo brasileiro lamentou a morte do líder terrorista. Agora, com essa situação dos bips no Líbano, em vez do governo comemorar, ou não precisa nem comemorar, mas comentar ou ser Podia até ter ignorado, mas não, lamentaram a morte dos terroristas que morreram ou se feriram por causa dos bips. Enquanto que os 6 jovens que foram
assassinados, esses sim, né, com tiros na cabeça, porque estavam sequestrados, resistiram por quase 1 ano, por 11 meses, sob tortura, sob estupros, a gente sabe lá o que mais, e prestes a serem encontrados pelo Exército de Defesa de Israel, foram eliminados dessa maneira tão brutal. Quanto a isso, o governo brasileiro não abre a boca, não se manifesta. Tem essa tendência, né, da esquerda ser anti-Israel, anti-prosperidade, mas é um papo também muito antagônico, porque Israel, direito das mulheres, em Israel, mulher vota, mulher dirige, Uhum. mulher Não, é mulher é CEO de juíza, empresa, é mulher é membro do juíza, parlamento. enquanto que nos países árabes muçulmanos isso não é possível, e a gente tem a primeira-dama, a Janja, no Catar, enaltecendo o governo, a cultura, Não, enquanto no Irã, se a mulher não cobre a cabeça, ela é morta, inclusive. inclusive. Eh, então, como é que você vê essa questão da influência do governo nos países da diáspora, especialmente no Brasil, que é onde a gente vive, nessa questão da guerra? Porque a opinião pública é muito baseada no governo, né, porque eles têm o poder da mídia, o poder das declarações, são os maiores influenciadores. Não adianta a gente aqui, a gente é peixe pequeno, né, a gente que tem um pouco mais de conhecimento, tem acesso a essas informações, cultura, história, essas informações não chegam no público em geral. Nós estamos vivendo a época da mídia social, então, já há uma mudança relativa nessa proporção de informação que consegue ir É diretamente verdade, tem uma luz no fim do túnel, as até a pessoas podem população. se informar com canais como esse, por Exato, mas exemplo. a pergunta é quantas pessoas têm interesse em se informar com a realidade, com aquilo que efetivamente está ocorrendo, e quanto elas são influenciadas por preconceitos, por ideias preconcebidas. E aqui o antissemitismo tem um efeito que é avassalador. Então, o fato de os reféns assassinados pelo Hamas serem judeus tem um peso que é importante para que o fato não seja condenado. Então, vai continuar a se falar de civis que eventualmente foram mortos porque estavam servindo como escudos humanos para terroristas do Hamas, mas não vão se referir a civis israelenses que foram mortos como reféns sob a responsabilidade do Hamas. E isso vai circular também através das mídias sociais dessa maneira. Se o teu algoritmo diz que é esse tipo de notícia que você quer ver, é isso que Vai você aparecer para é você, isso que vai aparecer para você, quer queira ou quer e não. isso é um agravante em relação ao que acontecia antes, porque antes, se você tinha uma mídia ordenada, você podia de alguma forma tentar pressionar os editores dos jornais para serem equilibrados, podia tentar pressionar os canais de televisão para trazerem entrevistados que tragam os pontos de vista de ambos os lados. Hoje você não tem não só não tem esse controle, você não tem essa capacidade de exercer pressão ou influência para que a distribuição da informação seja equilibrada. Isso é lamentável. E e aí o que acontece é essa onda de antissemitismo, e o que eu vejo é que muitas dessas pessoas que vão para as ruas com bandeira da do Hezbollah ou grita a Palestina livre, não sabe do que está falando, porque se quisesse Eles não sabem onde é a Palestina. não sabe. Eu começo os meus cursos mostrando um mapa mundi, para que as pessoas tenham a sensação, de como é difícil entender onde é Israel, onde é a faixa de Gaza. Num mapa mundi normal, que ocupa um, monitor de computador, não dá para ver, simplesmente não dá para ver de tão pequeno que é. E as pessoas vão para a rua discutir e se manifestar e alegar que deveria existir um Estado palestino do rio ao mar,
não faltam cenas muito cômicas de entrevistadores que foram para as manifestações e perguntaram para um jovem ou Qual para uma rio, qual jovem mar? de que rio e de que mar está falando, e eles não têm ideia do Não que tem. de por que eles estão se manifestando. Eles estão expressando a opinião de alguém que eles ouviram em algum lugar que provavelmente soa bem É. para eles. Não, e o que é mais triste é que do mesmo jeito que, as pessoas são influenciadas, principalmente pelo governo, pelo algoritmo também, mas tudo origina, acho que muito aí, existem judeus que são de direita, existem judeus que são de esquerda, existem judeus, enfim, que defendem várias ideologias diferentes, inclusive essas que são antagônicas, né, aos regimes islâmicos, a Palestina livre que eles defendem, mas, eles não sabem disso. Isso que é o mais triste, né, eles não Sim. sabem disso. Os judeus são famosos por terem opiniões absolutamente diversas. É a base da brincadeira, inclusive, que diz que onde há 2 judeus, há 3 opiniões. Sim, Então, há diversidade total, mas nós temos que alertar também para o fato de que há judeus que são antisionistas, que promovem a ideia de que Israel não deveria existir, e eles estão fazendo um dano enorme, porque as pessoas que não conhecem essa diversidade muitas vezes só ouvem essa opinião e vão dizer: ah, então realmente Israel não deveria existir, porque tem até judeus que falam sim. disso, mas é a minoria absoluta na margem e que realmente não tem nenhuma relevância. Não, existem judeus, não éticos, existe judeu ladrão, Os existe judeus de são tudo, é ser gente humano, normal como todos os é outros, ser humano. exatamente. E é importante falar sobre isso, sobre a ética do exército de Israel, porque é uma ética que não existe em nenhum outro exército do mundo, né? O exército de Israel é chamado de Exército de Defesa de Israel. Israel nunca começou uma guerra, sempre se defendeu de guerras, não é isso? Ou estou errado? Deixa eu te dar um exemplo que vai facilitar a compreensão do que isso significa. Para nós nos mantermos somente no que acontece naquela região. Eu mencionei antes que depois dos ataques contra as Torres Gêmeas no 11 de setembro, os Estados Unidos atacaram o Afeganistão e eliminaram o governo do Talibã. As tropas americanas ficaram no Afeganistão durante 20 anos. Então, ninguém agora estão falando de tropas israelenses que estão 11 meses na faixa Em de Gaza. Gaza. Durante 20 anos, os americanos ficaram no Afeganistão, derrubaram o governo, colocaram lá E ninguém foi para as ruas para um outro governo, ninguém foi para as ruas para exigir que protestar saísse. contra, muito pelo contrário, com o apoio maciço da população ocidental como um todo, Uhum. porque o Talibã e o Al-Qaeda estavam sendo punidos por perpetrar um ataque terrorista como esse. Se você pegar o número de mortos israelenses no 7 de outubro e aplicar a proporção para a população dos Estados Unidos, você tem que multiplicar por 30. Portanto, o impacto sobre Israel do número de mortos no 7 de outubro é, no mínimo, 30 vezes, 10 vezes maior do que o número de mortos americanos no 11 de setembro. A E proporção. apesar disso, os americanos ficaram 20 anos no Afeganistão para garantir que isso não voltasse a acontecer. Qual foi o número de civis mortos no Afeganistão para cada terrorista que foi eliminado? Não Em tem torno ideia. de 8-1. Nossa. Os americanos eliminaram o Estado Islâmico no Iraque, no começo desse século. Qual foi o número de civis mortos para eliminar cada terrorista naquela ação? Qual? Muito próximo do número no Afeganistão, entre 6 e 7-1. Nossa. Qual é o número de civis mortos, civis palestinos mortos na faixa de Gaza em relação ao número de terroristas eliminados? 1-1. Nossa. Então, temos que condenar a morte de qualquer civil. A morte de qualquer civil é uma A tragédia vida para a humana não deve família, para a ser sociedade. A banalizada. vida humana sempre deve ser
preservada quando ela não ameaça o seu semelhante. Uhum. Mas dizer que Israel está praticando um genocídio na Não faz o menor faixa de Gaza, sentido. o número de palestinos mortos em 100 anos de guerras contra Israel é um pouco maior do que o número de soldados americanos mortos na Guerra do Vietnã. Olha. Ninguém sabe quais são os números, ninguém fala dos números. O Ministério da Saúde do Hamas, que é uma organização terrorista, quem já ouviu falar de uma organização terrorista que tem um Ministério da Saúde? Eles têm o Ministério da Morte, não o Ministério da Saúde. E eles declaram que morreram 40 mil palestinos na faixa de Gaza, sem dizer quantos deles são civis, Quantos são quantos deles são terroristas? terroristas. Isso é uma outra coisa, eles não usam uniformes, é gente comum, eles abrigam reféns e até os próprios membros da UNRWA são, gente No mínimo colaboradores do do Hamas. Hamas. O Hamas hoje continua a controlar a distribuição de comida na faixa de Gaza. As organizações internacionais levam comida para a faixa de Gaza e quem distribui a comida são as forças do Hamas. Os israelenses estão tentando eliminar esse controle que o Hamas exerce sobre a distribuição da comida. Os terroristas do Hamas se instalam nas escolas, nas mesquitas, Hospitais. nos hospitais, nas áreas de segurança. Os israelenses criaram áreas de segurança na faixa de Gaza, levam os civis para essas áreas de segurança para garantir que eles não vão ser atingidos, e os terroristas do Hamas vão e se instalam entre os civis nas áreas de segurança. E depois o mundo inteiro protesta porque Israel ataca os terroristas e, obviamente, numa guerra, quando os terroristas estão no meio da população civil, a população civil também é vítima. Mesmo quando isso não acontece, a população civil é vítima. Então imagina quando os terroristas estão usando a população civil como escudo humano. E aí o que sai na mídia é: Israel atacou o hospital, atacou a Exatamente. escola. Israel E não atacou foi, os atacou os terroristas terroristas que que se estavam se instalaram lá. abrigando dentro de um hospital, contrariando todas as regras da comunidade internacional em relação à condução de uma guerra. Mas eles não estão travando uma guerra. Eles são terroristas que têm por objetivo matar o maior número de civis, não importa se esses civis são israelenses ou se esses civis são palestinos. Isso é muito triste. E é isso que provoca o antissemitismo no mundo todo. Exatamente. O efeito dessas ações é a percepção de que Israel está matando os civis palestinos e isso promove o antissemitismo. E assim, eu já nasci com a segurança de ter um Estado judeu. Israel já existia quando eu nasci. Agora, quando meu pai nasceu, não. Israel foi criado, ele viveu tudo isso, e Israel era esse sonho sionista, né? Era um sonho, porque não era uma nação ainda como é hoje, né? Hoje em dia a gente tem uma língua, tem as áreas de atuação, referência em tecnologia, como a gente estava falando, enfim, referência em várias áreas. Fez chover no deserto, né? A gente tem agricultura muito forte, pujante na região, por causa das tecnologias, do desenvolvimento que Israel fez acontecer na região. E quando eu particularmente, nunca, diferente de você, né? Você foi se interessando pelo assunto, é um estudioso, fez faculdade sobre isso e dá aulas hoje sobre esse tema, mas para mim era algo totalmente fora da nossa realidade, distante, porque eu não acreditava que a gente precisaria se defender o direito de existir. Para mim era algo totalmente consolidado e para mim o antissemitismo era coisa do passado, que eu achava, né, que a sociedade evoluiu, que era coisa de muito primitiva, né, ódio aos judeus só por causa de uma etnia, por causa de uma religião, a mesma coisa que, como o racismo hoje em dia é inadmissível, eu achava que o antissemitismo também. É E inadmissível, mas continua existindo, infelizmente. aí eu me dei por conta, infelizmente, agora no 7 de outubro, quando me deparei com essa realidade e toda essa reviravolta aconteceu, e eu vi que se eu não falasse sobre isso, e olha que eu nunca fui ativista de nada, eu sempre pensei assim, sabe, Samuel, eu pensava assim: "Ah, sobre o que eu não tenho controle,
deixa que a política resolve, né, os políticos, os governantes e tal, isso não tem a ver comigo. Mas hoje eu vejo que ameaça a minha existência, a da minha família, de continuar existindo, apenas continuar existindo, não só trabalhar na prosperidade, enfim, tudo que a gente acredita, como a gente coloca umas missões de vida, né, de ver um mundo melhor. O nome da minha empresa é Hope, Esperança, né, de acreditar realmente que o futuro vai ser melhor do que hoje. E aí a gente tem esse retrocesso, e eu tenho que falar sobre isso, trazer aqui, isso foi a parte boa de conhecer, trazer você aqui em casa para falar sobre toda essa questão do conflito, mas é inimaginável, né, é impensável que a gente tem que falar sobre isso para continuar tendo o direito de existir. Como é que você vê a questão do antissemitismo no mundo e como que a gente pode ajudar a combater? Olha, tem uma alegoria da qual eu gosto muito, que é chamada de O Canário na Mina. Quando se explorava minas de carvão manualmente, os mineiros tinham que entrar, às vezes, quilômetros no interior das minas de carvão para retirar o carvão que era explorado. E nas minas de carvão, muitas vezes se liberava um gás completamente inodoro, completamente incolor, que só se percebia que esse gás estava sendo liberado quando os mineiros começavam a morrer. Hum. E alguém descobriu que os canários são muito mais sensíveis a esse gás do que o ser humano. Então, os mineiros começaram a levar canários em gaiolas, e na hora que o canário morria, eles sabiam que eles tinham que sair da mina porque havia a liberação desse gás. E isso gerou a expressão o canário na mina para mostrar um perigo iminente que ainda não era letal, mas que podia ser identificado. E o que acontece com o antissemitismo remete diretamente a esse exemplo. O antissemitismo é o canário na mina das liberdades individuais, dos valores das sociedades democráticas ocidentais. Toda razão. Quando o antissemitismo se dissemina, isso significa que amanhã as mulheres não vão ter direitos, que a comunidade LGBT não vai ter direitos, que uma minoria vai impor os seus valores e cercear os outros que gostariam de poder continuar vivendo a sua vida de acordo com os seus padrões. Então, aqueles que acham que o antissemitismo é um problema que afeta os judeus e que Israel tem que se defender dos terroristas palestinos e do fundamentalismo islâmico, e que se não conseguir um problema dos israelenses, eles em algum momento vão acordar para a realidade de que esse fundamentalismo islâmico que tenta destruir Israel está tentando destruir os valores das sociedades democráticas. Isso vai Perfeito, chegar de forma muito violenta. perfeito, perfeito. E para terminar, o nosso papo está interessantíssimo. Eu queria saber a tua opinião sobre a paz. Eu sou otimista por natureza. Você é jovem. Eu sou, eu sou um pouco mais jovem que você, mas eu acredito que ainda nessa geração a gente vai ver a paz. Eu lamento discordar de você. É. Essa sensação existiu no começo da década de 1990, com os acordos de Oslo, quando se acreditava que poderia haver uma convivência pacífica entre dois povos que, no correr do tempo, levaria à eventual criação de um Estado palestino independente. No começo desse século ocorreu a chamada Segunda Intifada, que foi uma onda de violência até aquele momento sem precedentes contra cidadãos judeus que foram massacrados em atentados terroristas, e o 7 de outubro terminou por eliminar, pelo menos no médio prazo, essa expectativa. Se você fala hoje com qualquer israelense nas ruas sobre a possibilidade de criação de um Estado palestino independente, a resposta deles vai ser para que eles façam a partir da Cisjordânia o que eles fizeram a partir de Gaza. Não, obrigado, isso nesse momento não está em discussão. É que nesse momento é um aval para o terrorismo,
né, se você Exatamente. nesse momento não, Se mas você dá como prêmio para os palestinos, nesse momento, a possibilidade de criação de um Estado independente, você está, na verdade, dizendo se a violência se paga. E o próximo passo vai ser um evento muito mais violento a partir de um local que ameaça muito mais a vulnerabilidade do país. e quando a gente vê que tem uma OLP, né, a Organização pela Libertação da Palestina, que financia os mártires, né, tem isso também. Esse Realmente supostamente é o elemento moderado da liderança palestina, que paga salários para todos aqueles que mataram os judeus. Quanto mais judeus eles mataram, mais a família vai receber como uma remuneração até o final da vida. é o bolsa terrorismo, É né, que a gente bolsa comentou uma terrorismo, vez. É exatamente. um absurdo isso, mas existe, é bom as pessoas saberem que existe. É o seguinte, o terrorista que mata um judeu, se ele morre, a família recebe essa pensão, não é isso? Uhum. E quanto mais judeus ele mata, e se ele não morre, ele recebe. Não, E se ele quanto não mais morre, eventualmente ele vai ser preso e a família vai continuar recebendo. exatamente. E aí quanto mais judeus ele matar, mais alto esse salário, é isso. Exatamente. É um financiamento do terrorismo, e por Sim. uma instituição que seria mais, moderada, não é tão radical. Imagina radical. Exatamente, quem faz esses pagamentos são os representantes da autoridade palestina, que é considerado o grupo mais moderado da liderança palestina que governa hoje a Cisjordânia. Mas olha, eu rezo por um milagre. Eu vejo assim, se hoje existem comunidades vivendo na Alemanha, Alemanha, o berço do nazismo, e aconteceu, né, 80 anos atrás. 80 anos atrás, e hoje a gente tem lá o mundo civilizado prevaleceu e a gente acabou com essa aberração e convivem pacificamente. E nós e os árabes, eu especialmente como judia sefaradi, né, meu pai libanês, é bom explicar isso, né? Os judeus vindos da Espanha e de Portugal, que depois migraram para os países árabes, eles têm algumas características mais parecidas com os árabes, obviamente, do que os judeus que migraram para a Europa, né, Uhum. na perseguição e toda, porque os judeus foram perseguidos a vida toda e vivendo na diáspora se submetem a essas coisas e adquirir costumes locais. E os nossos costumes, né, dos judeus, a língua é muito parecida, as danças, a A música, a comida. comida, é tudo muito parecido. Eu falo: "Não é possível que a gente não vai poder dançar juntos um dia". Então eu tenho essa esperança. Esperança não é suficiente. Isso depende fundamentalmente de educação. A Alemanha do pós-guerra só se transformou na Alemanha que ela é hoje. Os jovens da Alemanha só têm os valores que eles têm hoje, porque a Alemanha passou por um período de desnazificação. Os aliados não disseram para os alemães o que deveria estar nos livros das escolas das crianças que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial, mas eles disseram o que não poderia estar. Não poderia haver nazismo, não poderia haver antissemitismo, não poderia haver racismo. Uhum. E quando você analisa os livros que são utilizados nas escolas palestinas até os dias de hoje, o que eles ensinam lá é o ódio aos judeus, o ódio a Israel e as propostas de eliminação do Estado judeu. Então, enquanto isso não mudar, enquanto não houver uma política de educação para novas gerações de árabes na região que propõem a convivência pacífica, isso não vai acontecer. E isso já ocorre em outros países. Se você vai, por exemplo, para os Emirados Árabes, a realidade é completamente diferente. Mas as lideranças palestinas continuam alimentando o ódio e a tentativa de reverter o que foi a criação do Estado de Israel em 1948. Você tem razão, infelizmente.
mas eu espero ainda seguir na minha linha de otimismo e pensar que vai acontecer algum milagre, que essa situação vai mudar e que a justiça divina, ela não falha. Eu acho que Um milagre teria acontecido se os terroristas do Hamas não tivessem conseguido matar 1.200 é pessoas no verdade, dia 7 de outubro. Isso teria sido um milagre. é verdade. Mas também, assim, poderia ter sido pior, né? Sempre pode ser E tem pior. outra, Israel tem o poder bélico, poderia acabar com Gaza, se fosse genocídio mesmo, poderia acabar Exatamente. com Gaza em dias, né? Sem dúvida A nenhuma. mesma coisa o Líbano, a gente sofre ataques aéreos do Líbano, do Hezbollah, vindos do norte, praticamente diários, Diariamente, sem dúvida. durante esse ano inteiro. Tem 60 mil israelenses que não podem voltar para suas casas no norte, porque as casas estão sendo atingidas por foguetes praticamente todos os dias. E poder bélico tem, mas algo que a ética, né, segura os israelenses de não fazerem isso, e por isso eu acho que deve acontecer alguma coisa em breve, e essa situação toda tem que se resolver, porque não é possível, né, a gente ficar mais tempo, Alguma perder coisa vai mais acontecer vidas. com certeza, mas pode ser alguma coisa ruim. Não, eu sou otimista. Vamos na minha, vamos na minha. Professor, muito obrigada por essa conversa. Tenho certeza Ok. que faltou vários assuntos ainda para a gente falar, mas para mim foi uma aula. Eu tenho certeza que as pessoas vão aprender muito com esse episódio, vão se aculturar demais. Uhum. Para mim foi fantástico e espero que você tenha gostado de participar Ok. também. Foi um prazer enorme. Para quem se interessa pelo assunto, me mande, por favor, um e-mail, samuelfeldberg@gmail.com. Me procurem no Instagram. No final do mês, nós vamos colocar numa plataforma um curso sobre o Oriente Médio que vai abordar em profundidade tudo isso que nós vimos aqui. E eu publiquei 2 anos atrás, e agora está saindo uma segunda edição de um livro, de uma coletânea de artigos que eu escrevi ao longo de quase 30 anos sobre esses temas. Então, eu faço um alerta, é só para quem se interessa sobre esses temas, mas se vocês se interessarem, também através do meu e-mail, do Instagram, é só entrar em contato e vocês podem ter acesso a todo Parabéns esse por esse material. trabalho incrível que você vem Obrigado. fazendo. O Instagram é novo, que eu sei. Imagina, o professor não tinha Instagram até Não muito tinha. pouco tempo atrás. Eu sou da velha geração, Não, mas e se adaptou, né, à não tem realidade opção. atual e criou esses canais, porque são canais super importantes para a conversa, como a gente estava falando, a educação é a base de Sim, tudo, né? e Então, especialmente para os jovens querem se comunicar através desses novos meios, então vamos atendê-los. é isso aí. Então, por favor, se comuniquem com o professor, tirem suas dúvidas, mandem perguntas, mandem comentários, comentem aqui no podcast. Indique esse podcast para alguém que você acha que vai gostar, que vai se beneficiar com essa conversa, que vai aprender, vai se aculturar. E a gente se vê no próximo Papo Íntimo. Muito obrigada.